Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Componentes Design. Eu sou o William Matiola. Muito prazer, caso você não me conheça, ou se você já é da casa, vamos lá, mais uma aula. Como você sabe, Fundo Verde é uma aula gratuita. Isso quer dizer que você vai ver a parte teórica, a parte prática no Figma, totalmente 0800. E eu só peço que, se você gostar da aula, compartilhe, comente, envie para os amigos, deixe seu comentário, né? Deixe seu like, principalmente, porque aí o YouTube começa a recomendar essas aulas para outras pessoas, o projeto cresce e a gente vai aumentando o número de pessoas beneficiadas. Vamos lá, a aula de hoje sobre Toggle, ela é uma aula muito curta, eu acho que vai durar menos de 10 minutos, porque ele é um componente muito simples, né? Ele é visualmente muito simples, a forma de construir também é muito simples, mas o que vai ser interessante para a gente hoje é em que situações que a gente consegue utilizar esse componente ao invés de, por exemplo, outros tipos de controles de seleção, como Radio Button, Checkbox e outros elementos desse mesmo grupo, tá? Então vamos lá, a definição de um toggle é um controle usado para alternar entre dois estados, geralmente ligado ou desligado. Essa é a função básica dele. Então eu clico aqui, ou dou um touch no mobile, e eu vou alternar entre true, false ou on, off, tá? E ele também pode ser chamado de switch, tá? Switch é trocar, né? Então, as tomadas que a gente tem em casa para acender uma luz é um switch, porque a gente liga ou desliga alguma coisa, tá? Então, é basicamente essa definição desse componente, muito simples, como você pode ver. Só que a gente tem as diferenças com outros controles de seleção. E aí, isso aqui vai dar uma visão para a gente de quais situações é melhor utilizar um radio button, um checkbox ou um toggle, tá? Então vamos começar aqui com essa tabela que eu peguei lá da NN Group, vai estar o link aí nos materiais complementares. Vamos começar a analisar então aqui quantas opções estão disponíveis numa situação de interface aí. Um radio button pode ter múltiplas opções disponíveis, né? Você vai selecionar apenas um, que é o segundo item aqui, quantas seleções podem ser feitas. Já um checkbox, ele pode ter tanto múltiplos checkboxes, onde você seleciona zero ou todos, né, multiseleção, ou você vai ter um único checkbox, e aí você vai selecionar só ele, que são em casos de aceite de termos de uso, de privacidade e outras situações parecidas. O toggle também, as opções disponíveis é apenas uma, ou é true, false, ou é on, off, tá? Ligado, desligado. Há uma opção padrão, por exemplo, se eu estou numa situação em que tem uma opção que ela tem que ser escolhida, ela é padrão, eu vou usar um radio button, por exemplo. Quando não tem uma opção padrão, ou seja, eu posso selecionar diferentes opções ou múltiplas opções, eu uso checkboxes. Num single checkbox também tem uma opção padrão, que geralmente é aceitar termos de uso, política de privacidade ou outras formas de concordar com alguma coisa. No toggle switch também tem uma opção padrão, né? Geralmente, sei lá, desligar notificações, desligar a vibração do celular, esse tipo de coisa, tá? Tem uma opção padrão que a gente precisa escolher. Como você descreveria a escolha? O radio button ele é mutuamente exclusivo. O que significa? Se eu seleciono um, eu estou automaticamente excluindo todos os outros, porque eu só posso selecionar um. O checkbox, né, quando a gente tem vários em conjunto, e tem uma aula sobre isso aí para você também no site, ele é independente uma das outras. Eu posso selecionar vários checkboxes. Agora, se tiver apenas um single checkbox, né, apenas um checkbox, é como um radio button, ele é mutuamente exclusivo. Ou eu seleciono essa opção, ou eu seleciono a outra opção, tá? O toggle switch é a mesma coisa, é mutuamente exclusivo. Se eu seleciono um toggle, coloco ele online ou offline, eu estou automaticamente excluindo as outras opções, tá? Nesse caso, duas opções, né? Quando que a seleção é efetuada? Então, assim, cliquei no componente, a partir de qual momento a ação vai ser realizada, né? Vai ser efetuada. O radio button, a ação, ela é feita depois de eu clicar no botão ou de enviar. Aliás, depois de clicar no botão de enviar. Então, eu selecionei o radio button e aí vai ter uma opção de concluir, de enviar formulário, qualquer outro tipo de coisa. O checkbox é também depois de clicar no botão de enviar. Então, a ação de ter selecionado alguma coisa, ela só vai ter efeito depois que eu envio aquilo ou finalizo aquela ação. Da mesma maneira, o single checkbox. A única diferença aqui é o toggle, porque a ação ela é efetuada imediatamente. Ou seja, se eu cliquei no toggle, a ação que está descrevendo aquele toggle ela vai ser executada imediatamente. Por exemplo, desligar notificações. Não vai ser executado depois, ele vai ser executado na hora. Então, o toggle
percebe que já tem aí a diferença bem grande na maneira como a gente utiliza ele, que é para executar ações imediatamente. Tá? Quando usar? Tá? Peço desculpa aí pela qualidade da imagem, eu peguei também do NN Group, que ele diz que os toggles devem ter efeito imediato, como a gente já viu, e não devem exigir que o usuário clique em salvar ou enviar para aplicar o novo estado. Então essa é a principal diferença que a gente tem que prestar atenção. Nesse exemplo aqui, a gente tem um caso de uma companhia aérea que ele fala aqui, procurar aeroportos próximos em 100 milhas. Só que essa ação de procurar aeroportos próximos dentro de 100 milhas, né, ela só vai ter efeito quando eu pesquisar por um destino, né, por um ponto de partida. Então não é um cenário ideal para utilizar um toggle. No caso aqui do iOS, né, a gente tem o modo avião, né? É uma ação imediata. Quando a pessoa pede para você ligar o modo avião, você clica e ele automaticamente já entra em modo avião, tá? Então essa é a grande diferença. Esse tem que ser o item que vai definir se você vai usar um toggle ou vai utilizar um outro tipo de controle de seleção. Sobre o visual de um toggle, tá? Ele é bem simples, como eu falei no começo, mas a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, principalmente nas cores que tem que ser principalmente nas cores que precisam ser cores contrastantes. O que isso significa? Eu tenho que entender quando ele está on ou quando ele está off, quando ele está ligado, quando está desligado, selecionado e não selecionado. Então aqui eu trouxe 2 exemplos mostrando como esse aqui ele dá margem para erro de interpretação, porque a versão ligada, a cor é menos contrastante do que a versão desligada. Na minha cabeça, e pode existir isso na cabeça de outras pessoas também, talvez fique confuso de entender qual deles está selecionado. É claro que tem a direção, né, de esquerda para direita, mas ainda assim, se a gente reforça essa ação com as cores, fica muito mais fácil, né, de interpretar isso. Talvez uma pessoa que nunca teve contato com o toggle pode ter um momento aí de confusão tentando entender se aquela ação foi executada ou não. Já nesse caso aqui, a gente claramente percebe que a ação ela foi executada porque a gente tem um status de verde para indicar que deu sucesso ali, né, que a ação foi executada, e aqui a gente tem as versões em cinza para indicar que está desligado, que na minha visão é a maneira mais interessante de fazer. Mas claro, o visual ele pode variar de muitas maneiras. Só do iOS para o Android, por exemplo, o estilo do toggle já é diferente. E aí você pode personalizar cor, personalizar formato, personalizar estilo, todo esse tipo de coisa. Na aula prática, a gente vai aprender isso aqui, fazer a verde e a versão cinza, tá? Que é com base no iOS. E falando em aula prática, bora então criar isso no Figma, que vai ser muito simples. E estamos aí com 8 minutos de aula, então eu espero que bata em 10 minutos aí certinho. Então vamos lá, vamos mudar aqui para a minha parte de prática. O resultado final, como eu sempre mostro, é esse daqui, né? Então a gente tem um toggle que tem os estados on e off, e eu vou mostrar para você como fazer as sombras, como fazer a animação também, que pode variar, mas eu coloquei uma animação aqui um pouco diferente do que tem no iOS, por exemplo. A gente vai aprender a fazer isso. Então, deixa eu duplicar isso aqui, para a gente começar a fazer nosso toggle. E, vou deixar isso aqui de referência, na verdade. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pegar um círculo, né? Então, você pode apertar a tecla O do teclado aí, e vai fazer um círculo de uns 28 por 28, tá? E aí você vai colocar a cor branca que você tiver aí. Se tiver estilo cadastrado, use os estilos. E agora a gente vai adicionar shadows. A gente vai adicionar 2 drop shadows, tá? Então você pode clicar no mais aqui para adicionar os 2. E aí no primeiro, deixa eu só conferir aqui que eu não lembro os valores corretamente. É 3 de Y e 8 de blur. E com preto em 15%, tá? Então aqui no Y 3, né, que é o nosso eixo vertical. Para o blur 8 e aqui o preto em 15%. Que vai dar essa primeira camada aqui de elevação, tá? No segundo drop shadow, deixa eu confirmar aqui, é 3 e 1. Então a gente vai colocar um Y menor, um pixel menor. O blur vai ser muito menor porque a gente quer fazer ele mais fechadinho, né? Aqui, menos espaçado. E aí aqui na opacidade a gente vai colocar 6, que ele não precisa ser tão agressivo assim. E a gente tem o nosso switch aqui.
Agora, para facilitar a nossa vida, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai apertar Shift A para criar um auto layout. E aí a gente vai colocar o padding aqui, top e bottom, de 4. Vai jogar isso aqui para a direita. E aqui no nosso padding left e right, né, esquerda e direita, a gente vai deixar 0. Aliás, a gente vai deixar 4, mas a gente vai mudar aqui a nossa largura de 36 para 52, tá? A Apple, ela utiliza números ímpares, então aqui eu ajustei, mas era 51 por 37, se eu não me engano, então, ou 35, uma coisa assim. Deixa eu só confirmar. Ah, não, eu coloquei 2, desculpa. Vamos colocar 2 de padding para todos os lados. E aí a gente vai arredondar isso aqui também. Pode colocar 32, que seria o máximo, né, de altura. E agora a gente vai colocar a cor verde. Eu não tenho ela como estilo, então eu vou só copiar essa cor aqui. E a gente tem a nossa versão ligada do toggle, tá? Agora, para facilitar a nossa vida, a gente vai criar isso aqui como componente. Vou chamar de toggle, então renomear aqui. E vou criar uma variante clicando nesse botão aqui na parte superior direita. Agora fica muito fácil, a gente só vai jogar ele pelo lado esquerdo aqui, na lateral direita. E a gente vai mudar a cor para um cinza, tá? Aí usa o cinza que você mais se sentir confortável aí dentro da sua paleta de cores. E agora a animação é mais simples ainda. A gente vai selecionar isso aqui na aba Prototype, a gente vai conectar para cá e vai dizer que no clique ele vai mudar para a variante 2, né, que seria nosso estado inativo, e a animação vai ser um Smart Animate. Aqui eu vou colocar Gentle e eu vou mudar a velocidade para ser um pouco mais rápido, então eu vou colocar uns 500 milissegundos aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o de cima, então eu seleciono de baixo aqui, conecto no de cima, ele já vai trazer as mesmas configurações. E a gente tem a nossa animação. Então, deixa agora eu prever, indo lá nos meus assets. Na parte toggle, eu tenho aqui o meu outro toggle. Agora, qual é o real aqui? Não sei, acho que é esse aqui. Dá um play aqui para você ver. E pronto, tá funcionando, tá? Inclusive, acho que esse aqui é o meu primeiro toggle. Deixa eu renomear isso aqui para toggle 2, que eu não me perco mais. Agora sim, deixa eu ver se é isso mesmo. Agora a gente tem aqui nosso toggle 2 funcionando corretamente. E é basicamente isso. Eu falei que era simples, então é realmente muito simples. Claro, você vai depois aqui nas nossas propriedades, né? Colocar, por exemplo, os nomes, né? Aliás, você vai colocar aqui como variante, vai ser... Você pode renomear isso aqui para clique, né? E você vai dizer que esse aqui é o estado active e esse aqui é o estado inactive. E aí, se você quiser deixar mais organizado, eu chamaria esses dois círculos de knob, né? Que seria aquela bolota. Vamos chamar de bolota brasileira, mas vamos renomear para knob aqui. Mas seria uma bolota ali para a gente poder fazer o toggle. E aqui pode chamar de background também, se quiser. Ou deixa eu contar, né? Porque ele é um auto layout, então ele pega o nome do inativo e ativo. E é isso. É simples assim, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Só reforçando, se gostou, curte, compartilha, comenta, deixa seu feedback aí. Peça novas aulas, sugestões de aulas aí nos comentários. E a gente se vê na próxima. Falou!